Estamos de volta aqui com o nosso programa Vitrine Revista desta sexta-feira. Um beijo a todo o pessoal, os nossos internautas que estão acompanhando o nosso programa através do Facebook, a página Tarobá Londrina. Muito obrigada, tá bom? E você pode participar. Daqui a pouquinho a gente vai bater um papo sobre divórcio e também sobre as pessoas que estão casando. Antes de eu fazer o merchan aqui do Special Dog, deixa eu mostrar aqui que o Cris me chamou para mostrar para o pessoal de casa que ele vai acrescentar o que agora? Nós estamos fazendo um risoto, tá, gente? De queijo gorgonzola com pera. O Cristiano Russo, que está aqui comandando o fogão hoje. Agora a gente vai pôr um coloral ou colorífero, tá? Só para dar uma subida, uma corzinha, porque eu não gosto muito branco. Eu gosto dele mais coloridinho. Tem um tipo de risoto, um prato, que é um clássico italiano, que é o risoto alla milanese, que é da região de Milão, lá da Lombardia, que é a terra do risoto, aliás, que é feito com açafrão, tá? Mas o açafrão, a gente estava conversando antes, é uma iguaria, uma especiaria muito cara. Não dá pra comprar, e aí a gente pega e usa o coloral mesmo. Você acrescentou agora o coloral e o que mais? Ele fica, olha que lindo, só. Gente. Por enquanto só, né? Então, agora eu só vou temperar com um pouquinho de pimenta do reino e sal. À vontade, E aí vamos finalizar daqui a pouquinho. Tá. Ó, o pessoal quer ver... Vira um pouquinho. Pera aí. Pro pessoal de casa ver aqui, ó. Pode ser aqui na panela aqui, ó. Nessa aqui, ó. Nessa câmera aqui. Ali, ó. Olha só. Olha lá que delícia. Aí, olha que lindo, gente. Tá ficando bonito, cremoso. Mais do que lindo, mas é gostoso também, né? Os bichinhos amam os novos sachês e patês da Special Dog e da Special Cat. Gente, sabe por quê? São nutritivos, muito completos. Dentro de cada sachê tem muita saúde e sabor para o seu bichinho de estimação. Você pode dar o patê puro ou misturado com a ração seca para dar aquele sabor extra. E tem a opção para filhotes, adultos, para os mais velhinhos e também para os gatos castrados. Muito legal esse carinho que a Special Dog e a Special Cat tem com os pets, né? Agora você já sabe, sachês e patês nutritivos e saborosos, só a Special Dog e Special Cat. Special Dog contém carinho. Eu estou recebendo aqui no nosso estúdio, nosso programa, Dr. Wesley Tomaszewski, professor do curso de Direito da PUC, coordenador do Núcleo de Prática Jurídica da Universidade, e também a Fernanda Baruta, que ela é psicóloga, ela é terapeuta de casais. Sejam muito bem-vindos aqui, tá bom? Me diz uma coisa, o Wesley veio aqui essa semana passada, passa tão rápido, né, Wesley? Parece que foi essa semana. Verdade. E aí, ele falou sobre uma situação que está acontecendo muito, que é a questão do divórcio, que aumentou muito os números de divórcios. Você, como advogado, tem percebido isso? Qual que é a relação que você faz, que você contou aqui pra gente? Boa tarde, seja bem-vindo. A sua pauta rendeu, viu? Rendeu. Maica, boa tarde. Boa tarde a todos que nos acompanham. Boa tarde ao nosso chefe, que inclusive está nos incomodando aqui com esse aroma. Tá bom o cheiro, né? Tá demais. Maica, para falar de divórcio, não precisa falar de casamento necessariamente, né? O que é o ambiente do casamento? O casamento, ele começa por vontade de ambos, ele se mantém por vontade de ambos, contudo, ele se encerra pela vontade de apenas uma dessas partes, né? E normalmente isso não se dá de uma forma muito harmônica, né? Sim. Não é no final de um jantar, quer sobremesa? Não, na verdade eu quero divórcio. Dá pra gente ir no cartório amanhã? Não, normalmente isso não se dá dessa forma. Normalmente gera algum tipo de trauma. Por quê? Uma dessas partes está descontente com esse ambiente. E aí pode ter repercussões na família, repercussões nos filhos. Por quê? Casamento, juridicamente falando, nada mais é do que um contrato, né? Contudo, ele mistura essa ideia de composição, de vontade, com uma ideia de instituição, que é uma ideia de família. E por conta do parentesco que acaba gerando, no momento de uma dissolução, você sabe que tem um envolvimento familiar, família de um, família do outro, os filhos e assim por diante. Então, agora, nesse momento de um isolamento, de um distanciamento, o que nós estamos percebendo? Isso virou até muita brincadeira por rede social. Tô aqui em casa, tem uma pessoa que diz que é meu marido, diz que é minha esposa. Sim, tô conhecendo minha esposa agora, até que ela é legal, né? O duro é quando não é tão legal assim. Sim. Né? E o que nós estamos percebendo? Infelizmente, isso não pode ser tolerado. Toda e qualquer forma de violência tem que ser rechaçada, sim. Um aumento de violência doméstica, dos números nós já temos. Teve também. E, consequentemente, um aumento desses divórcios, dessas dissoluções de uniões, né? Não tem sido uma etapa muito consensual, portanto que no cartório, o que você vê um fim de um casamento quando você tem normalmente um consenso.
de ambos. Agora, quando esse consenso não existe, aí que nós precisamos do judiciário. E aí no judiciário que normalmente você tem um trauma maior. Por quê? O juiz não foi feito para decidir esse tipo de situação, o juiz não foi feito para vender nada que é de ninguém, decidir o destino dos filhos de ninguém. Mas ele tem que intervir quando? Quando essas partes não conseguem chegar a um bom termo. E infelizmente é o que está acontecendo muito hoje. E isso mexe com toda a família, né? Como você disse, com os filhos, com toda a família. E aí que a gente pode incluir a Fernanda, que é terapeuta de casal, que precisa fazer também um trabalho para que essa família tente fazer esse momento ser leve. Algo é difícil, mas é necessário tentar fazer ser leve, né, Fernanda? Seja bem-vinda. Bem-vinda, obrigada, né? Isso é uma realidade. Inclusive, ele falou uma coisa muito importante, que é uma coisa que eu trabalho bastante, que casamento realmente é um contrato. E o que acontece? Porque nessa pandemia realmente aconteceu de tantas dificuldades, né? Na questão do divórcio e dificuldade no relacionamento. Porque quando a gente namora, depois a gente vai noivar e depois nós vamos casar, conforme os anos passam, nós mudamos também. As pessoas mudam. Sim. Tá? E esses contratos emocionais precisam ser trocados e mudados. E essa comunicação do casal é uma questão extremamente difícil no dia a dia. As pessoas ficam numa correria muito grande, chegam em casa, têm que lidar com os filhos e o casal fica muito perdido no meio dessa rotina. Então, isso já era um problema, na verdade. Quando esse casal precisa ter que lidar realmente agora de estar em casa com todo mundo, essa comunicação quase não existia. Esse contrato que eu preciso ir mudando conforme nós vamos mudando e a vida vai mudando, ele não aconteceu. Né? E aí começam as discussões, as dificuldades. Então, acho que é importante também falar que os problemas muitas vezes já existiam. Você até comentou aqui nos bastidores que essa questão do divórcio, do aumento, é que são pessoas que já não estavam muito bem no casamento, e aí veio a pandemia, né? Esse momento onde as pessoas estão muito mais próximas uma da outra, e aí acontece que chega ao divórcio, né, doutor? Em verdade, o que a gente percebe uma intimidade que deveria existir, que não existia e agora está tendo que existir. É bem isso. E muitas vezes a gente... qual que é o motivo da dissolução do casamento? Realmente pode ter uma causa grave, contundente, mas às vezes pode ser uma incompatibilidade, ou às vezes até uma falta de intimidade. E nós, advogados, acabamos por perceber isso em que cenário? Quando você vai conversar com um e com o outro... fala tal coisa para ela. Não, fala tal coisa para ele. Deve ser um trabalho, né? Para você ficar ali, fazer o meio intermediar. mas por que você nunca disse isso para ela? Não, eu não. Nossa, isso é uma realidade. Quando vai para terapia de casal, eu falo que a gente descobre pérolas. Porque de repente a esposa diz alguma coisa, ele fala: nossa, ela nunca me disse isso. Sério, é um susto para ele. Isso. Para ela também. É um ambos. susto. Daí você tem que lidar com tudo aquilo, né? Ele sabe, acontece esse jogo e eu vou, na verdade, ajudando a lidar com essa relação do qual a comunicação não acontece. Com coisas muito simples, né? Então, quer dizer, nessa rotina já tinha perdido a intimidade. Agora eu realmente preciso ter uma intimidade porque eu tô todos os dias. E aí já acontece essa dificuldade, porque os filhos, muitas vezes, quando nascem, os casais não conseguem lidar com essa mudança dessa rotina toda. Forte, né? Muito. Até então era só os dois, uma vida tranquila. Não tenho filhos ainda, mas eu imagino que deve ser uma mudança. Se o parceiro não estiver bem disposto a passar por este momento, cria totalmente um ambiente chato, onde o filho acaba sendo um peso, né? Isso. E uma coisa que eu estava comentando com o doutor é o seguinte, é que também uma grande dificuldade tem sido os pais com as crianças em casa. Também não é um hábito, não é um costume, né? Antigamente se ficavam mais com os filhos, hoje não. Então, por isso também que acontece essas dificuldades que já estavam acontecendo e as pessoas não estavam vendo, porque a rotina acaba tampando tudo isso, escondendo. A quarentena demonstrou que realmente faltavam algumas coisas, né? E é engraçado que, assim, aí a gente está falando sobre essa questão do divórcio, essa questão dos casais estarem se conhecendo através da terapia de casal, coisas que, né, nenhum ou outro sabia do outro. E neste momento de pandemia, como que fica você, Cris, que trabalha com tecnologia e inovação, a paquera, como que fica essa questão nesse momento? Porque muitas pessoas não podem estar hoje paquerando, né, como vai no barzinho, happy hour. Vai utilizar
pessoas estão casando através das lives, né? Fazendo live para toda a família. Como que fica, Cris? Você sabe que ontem a gente estava gravando um podcast para a PUC e o tema era esse, a humanização do digital. Né? Como que a gente está vendo esse momento agora? E fizeram uma pergunta que ela vai um pouco nesse sentido, que é se a gente entende que a tecnologia está afastando as pessoas ou está aproximando. Isso. Né? Eu escutando vocês conversarem aí, vou dar uma dica, aprenda a cozinhar, viu? É uma boa. Cozinhar. Tá? Cozinhar, gente, faz a diferença, viu? Né? Conquistei né, a minha esposa, foi aqui, ó. A prova na Moca é o seguinte, se não fizer um bom risoto, não casa. Né? Sustenta o casamento, gente. Hoje a ferramenta, ela tá estreitando os laços, na minha visão e na visão de alguns outros especialistas que estudam tendência de futuro. Ontem a gente estava em casa, perto das 7 horas, e um amigo que a gente já não via há um bom tempo por conta desse distanciamento, mandou uma mensagem de texto, falou, ó, liga aí no link que eu vou te mandar que a gente vai cantar parabéns para 5 anos da Carol, da filha dele. E aí, de repente, o computador na sala, todo mundo lá, e você aproximou e criou um vínculo. Uma coisa importante é a gente entender o emocional, né? A saúde mental é importante. Sim. Então, nessas ferramentas nesses chats de paquera online, aumentou a procura Com e a certeza. demanda, ele rodou mais. Mas todo chat ou toda ferramenta, ela uma hora vai chegar para o presencial. Sim. Né? Então agora essa expectativa talvez ela aumente e gere um estresse que não existia antes. Que antes você projetava ir ver. Agora quando é que eu vou ver, se é que eu vou ver. Né? Então a gente ainda não entendeu diferente. bem como que é esse componente no emocional, será que vai? Quando vai? E se for, como que é? Máscara, sem máscara, álcool gel, como que é esse negócio? Que vai usar? Né? Como que vai ser? Pois é, né? É uma incógnita isso mesmo, né? É uma diferente. incógnita. Mas, por outro lado, naqueles em que o envolvimento emocional ele já está enraizado, ele já existe, as ferramentas elas vieram para aproximar. Então, eu não acredito que você vá ficar menos humano, eu acho muito pelo contrário. A gente vai valorizar cada vez mais o momento de estar. Também acredito. E a gente está aprendendo a entender uma palavra que é um sentimento, que é uma palavra que só tem na língua portuguesa, que é saudade. Então, todo Sentindo mundo na pele. está construindo uma percepção disso em si e projetando no outro. E aí você aumenta, pelo menos eu e alguns outros a gente acredita nisso, aumenta a capilaridade do ajudar o próximo. Então veja o quanto de campanha que a gente fez. Muitas. Então, mas agora a gente tem que olhar para dentro, ajudar a esposa, ajudar o esposo, ajudar os filhos. Você tem que fazer o ajudar. Então acho que aumentou o potencial de doação de um para o outro. Isso mudou bastante. E agora a gente vai conversar ao vivo aqui com a Gisele Pisato, gente, recém-casado. O casamento dela seria em abril. Já estava tudo certo, mas por conta do corona ela precisou adiar a data. Mas a vontade de casar, gente, era tanta que eles fizeram uma cerimônia em casa mesmo, com os parentes e amigos mais próximos, tomando todos os cuidados e transmitiram através de uma live. Ela vai conversar com a gente ao vivo aqui agora. Tudo bem, Gisele? Seja muito bem-vinda. Boa tarde. Oi, boa tarde, tudo bem? Tá ouvindo aqui? A gente tá ouvindo? Liga aqui. Tá ouvindo a gente, Gi? Eu tô, tá me ouvindo? Bom, nós vamos fazer a ligação. E a gente não tá ouvindo ela. Fala novamente, tudo bem? Oi, tudo bom? Agora sim, ó, coisas da tecnologia também, né? Faz parte. Gi, seja muito bem-vinda aqui, muito obrigada por ter aceito o convite para contar um pouquinho pra gente dessa experiência, né? Você casou quando? Foi agora, sábado agora, dia 9. E como que foi? Tava tudo programado para o casamento ser, né, em abril, no mês que passou. E aí não deu. Tá tudo programado para ser dia 25 de abril. Aí a gente teve que adiar tudo por conta do coronavírus, né? E aí a gente teve a ideia de fazer só para os nossos irmãos. E foi muito legal, assim, a gente nem esperava. E daí a gente fez uma live para os nossos amigos poderem assistir também. E você sentiu, ó, tá passando as fotos aí, olha que bacana, né? Tá passando as fotos do casamento, fotos dela com a família. E você reuniu pouco, reuniu quem? Seu pai, a sua sogra, como que foi?
Foi bem assim íntimo mesmo, foi só eu e meu marido, com os meus pais, a mãe dele, a minha irmã e a irmã dele e o meu cunhado. Apesar foi de bem íntimo mesmo, só nós. Apesar de pastor da cerimônia. Desculpa, apesar de toda a situação, né, ter sido não como você sonhava, o que você achou de realizar dessa forma? Foi especial da mesma maneira como você tinha preparado? Como que você enxergou esse momento? Então, eu até estava comentando assim, com os meus pais, com meu marido, que foi mais especial se a gente tivesse feito no dia 25 de abril como a gente tinha programado. Porque a gente viu tanta gente assim, sensibilizada com tudo que tinha acontecido com a gente, tanta gente participou da live com a gente, então foi muito bonito, assim, da forma como aconteceu e tanto carinho que a gente recebeu. Eu acho que foi melhor agora do que se a gente tivesse conseguido fazer no dia 25. Você tinha imaginado que você ia casar fazendo uma live dentro de casa? Tinha passado isso pela tua cabeça? Nunca, nunca, nunca. Tanto que quando a gente teve que adiar o casamento, a gente ficou muito chateado, né? Porque é um sonho que a gente tem, né? Que a gente programa tudo certinho. E daí, na hora, tem que mudar tudo, do dia pra noite, assim. Então, foi um baque enorme. A cerimônia em casa, meu pai deu a ideia de fazer na sacada de casa. E aí a gente falou, vamos fazer, e foi muito legal, ficou muito bonito tudo, muito íntimo, assim, com as pessoas que a gente ama junto e com todo mundo assistindo também que a gente ama, foi muito legal. E os amigos acharam, o que a família achou de vocês, né, fazer essa cerimônia? Os amigos participaram? Quantas pessoas que vocês envolveram nessa live? Olha, eu não lembro ao certo, mas tinha acho que mais de 100 pessoas na nossa live. E o pessoal adorou, foi muito legal, porque teve vários comentários na live, o pessoal interagiu muito com a gente e parecia que estava todo mundo ali com a gente assistindo. Que bacana. Olha, parabéns para você, felicidades no seu casamento, tá bom? Que Deus abençoe a união de vocês e muito obrigada mais uma vez por topar contar um pouquinho para a gente dessa experiência, tá? Ah, imagina, obrigada pelo convite. Um abraço, Gisele, que legal, né? Tá vendo? Tem pessoas que estão separando, mas tem pessoas que estão tão a fim de casar, né? Que acreditam no casamento e que realizam essas lives. São as mudanças, né, Cris, né, da tecnologia, que é onde a gente percebe que realmente ela não vai afastar as pessoas, pelo contrário. Pelo contrário, eu acho que a gente tem que saber usar, né? É uma questão, isso aí não é o fim, ele é o meio para alguma coisa. Sim. Então, antes desse movimento todo do corona, dessa situação, a gente dizia o seguinte, a tecnologia vai tirar emprego. Na verdade, não, a gente está aprendendo a lidar com a tecnologia, né? Ela está muito mais presente no nosso dia a dia e está permitindo fazer coisas que antes você relutava em fazer, porque a capacidade de fazer já estava lá. Né? Então, veja, a gente está trabalhando com educação em ambiente virtual, com atendimento médico em ambiente virtual. Você trouxe negócios que antes eram feitos presencialmente, estão no ambiente virtual. Tem pessoas e empresas com dificuldade? Tem, mas eu conheço empresas que dobraram o faturamento, aumentaram a demanda, né? Então, é um jogo e a gente precisa ter sensibilidade para entender o momento de fragilidade do outro. Eu acho que essa é a história. A gente não pode criar freios para a tecnologia, mas a gente tem que criar a rede de ajuda para permitir que aquele que está em dificuldade consiga entrar nesse caminho e seguir adiante. Com certeza. Doutor Wesley, aí quando entra a questão jurídica, né, do advogado, da pessoa, do casal que quer fazer a separação, como que é o processo? Tem que os dois estarem aptos, né? Igual você falou que nem sempre, né? Acontece, bom se fosse, tranquilamente, mas sempre tem uma situação muito chata. Como que você orienta as pessoas que estão acompanhando o programa neste momento, quer saber, né, muito tempo de casamento, se tem ou não, que dividir? Como que fica esse momento? Sim, Maica. Não que nós estamos aqui, tá, incentivando ninguém a separar, tá, gente? Mas só para tirar uma dúvida, né? Porque tem pessoas que podem estar perguntando, mas como que eu vou saber o que que eu posso, o que que eu tenho de direito nessa situação toda, né? Como que eu saio desse casamento? Não, muito bem, Maica, é exatamente como você falou. O casamento é sim uma instituição, né? Muitas famílias começam pela via do casamento, né? Tradicionalmente,
por muito tempo essa foi a regra. Depois da Constituição, que nós acabamos ampliando para outras formas de família também, passou a se falar em união estável e assim por diante. Longe de incentivar a dissolução, portanto que o próprio judiciário, sempre quando é possível, ele tenta essa etapa de reconciliação. Portanto que a gente, por muito tempo, existia uma regra de separação após separação, conversão em divórcio. O que era a ideia da separação? Tem certeza de que é isso que você quer mesmo? E por quê? Porque existia um índice realmente de reconciliações. Então, o próprio judiciário, a própria lei, segurava a situação do divórcio. Vai ficar 1, 2 anos separado. Depois desse período, a gente vai voltar aqui para saber se realmente é isso que vocês querem, né? Mas o que põe fim à união é o divórcio, né? A gente vai falar de patrimônio, a gente vai falar de filhos, guarda de filhos, pensionamento entre eles e pensionamento em relação aos filhos, caso a guarda não seja aí de uma forma compartilhada, que você divide as obrigações. E nós temos 2 percursos para isso. Tem um percurso que pode ser por uma via administrativa, notarial, que seria junto ao cartório, mas nós precisamos do que é mais essencial nesse momento, o consenso entre essas partes. Se esse consenso existir, e é lógico, tem um mérito também, caso não tenha filhos menores, você pode fazer esse procedimento via cartório. Não, eu tenho filhos menores, no caso do estado do Paraná, você vai ter que procurar o judiciário, seja na etapa administrativa ou seja na etapa judicial, a presença e acompanhamento de advogado é essencial, ela é indispensável. A via do tabelionato é uma via um pouco mais célere, né? A do judiciário acaba gerando uma morosidade, por quê? Porque normalmente algum conflito, alguma lide a gente tem para resolver nesse ambiente, né? E agora, em tempos de pandemia e isolamento, sem dúvida alguma que não se trata do melhor momento, né? Com certeza. Mas é lógico, a gente tem que ter um jogo de cintura, tem que ter bom senso. Tá aí o Cris, enquanto a esposa dá aula, ele tá lá cuidando dos filhos, preparando o almoço. Né? Agora, nem sempre esse bom senso existe. Enquanto não existir, não tem outro deslinde, né? O que, eventualmente, a gente não pode tolerar, que a gente já falou aqui, é qualquer tipo de violência. Com certeza. Não tem momento de pandemia, não tem momento de isolamento. Pelo amor de Deus. O momento que for, ela tem que ser justificativa, né? Temos uma pergunta, vamos ver aqui quem está participando com a gente, para a psicóloga Juliane do Jardim do Sol. Não aguento mais meu marido, estamos brigando muito, extremamente irritados. O amor vai voltar após a pandemia ou não? Já estamos falando em separação. É melhor esperar ou tomar a decisão agora? A Juliane aí se identificou. Para falar desta forma, né, Fernanda do céu, né? Então, vamos lá, Juliane, deixa eu falar. Obrigada, viu, Ju, por você contar essa experiência, né? E eu acredito que outras pessoas também estão passando e não teve coragem de mandar aqui, né? Estão vivendo a mesma coisa, né? Eu queria dizer para ela o seguinte, olha, Juliane, tá numa fase difícil esse relacionamento, né? Mas, assim, primeiro que a gente não resolve as coisas e não toma uma atitude sobre divórcio quando realmente está numa crise, né? E tá todo mundo muito irritado, nervoso, até sem saber o que tá sentindo. Então, procure ajuda. Ao invés de fazer o divórcio, né? De procurar já vou atrás, já vou resolver isso porque eu não aguento mais. Cabeça quente, né, gente? Né? Então, procura ajuda, vai pra terapia, faz terapia de casal. Lá vocês vão ter condições, inclusive, de entenderem se é isso que vocês querem, o porquê que vocês realmente estavam assim nesse momento, o que estava acontecendo com vocês. E aí, sim, né? Na própria terapia de casal você vai poder entender se realmente, né, nós queremos estar juntos ou não. Então eu pensaria um pouco melhor, me acalmaria nessa situação, porque realmente, como a gente estava falando aqui, tem muita coisa envolvida. Tem. E aí depois os dois tomariam uma decisão juntos. Então calma, Ju, né? Calma, vamos devagar, respira, vai, faz yoga. Olha, eu juro pra você que isso é bom, viu? Ajuda mesmo. Respira umas 10 mil vezes aí, mas aguarde, porque depois é pior para voltar, né? Acho que a situação não tem mais como você contornar tudo isso. Temos mais uma pergunta, vamos ver aqui, ó. Kaique de Biporã. Minha namorada é muito ciumenta, fica monitorando minhas curtidas nas redes sociais. Eu não curto as fotos por querer, só por curtir mesmo. E ela acha que estou traindo. A tecnologia não nos ajuda nesse ponto. O que fazer com tanto ciúme? Ai, Kaique, é duro isso, hein? Um beijo para Ibiporã, que tá sempre acompanhando a gente aqui. Ai, que dificuldade, né? É duro gente assim, né? Insegura, né? Mas deixa eu falar. Viu? A tecnologia nesse casal aí não tá ajudando muito não, viu, Vou Cris? contar. Quero dizer o seguinte,
que antes da tecnologia do smartphone de fuçar para saber a mensagem, contava o número de ficha de telefone que tinha no bolso. Nossa. Então não tem desculpa, verdade. tem a ver com tecnologia, aí é caso para psicólogo. Tá, mas eu vou contar uma história que aconteceu muito engraçada. Nós estávamos num aniversário antes da pandemia, e aí do lado dessa mesa que a gente estava no aniversário, tava vários casais falando desse assunto. E aí perguntaram minha opinião do nada, não sabia quem é. O que você acha? Ele curtiu uma foto, tinha uns 3 casais. Ele curtiu uma foto de uma menina de biquíni. Ai, meu Deus, colocou você numa... Eu acho que a gente tem que tomar cuidado justamente com essa questão. Tá? Eu entendo os ciúmes, eu acho que a gente tem que ter equilíbrio nisso, senão realmente fica doentio. E eu já tive situações de ir tratar a pessoa, o casal tratar por esse, que era excessivo, né, e doentio. Mas eu acho, assim, que a gente tem que tomar cuidado com o que curte. Curtiu uma pessoa. Agora, vamos supor, porque eu não sei o que você curtiu aí, vai curtir uma pessoa várias vezes que tá de biquíni, uma pessoa que vocês não conhecem. Então, acho que também é importante, acho que antes de pensar sobre a questão dos ciúmes, como que eu me sentiria no lugar do outro, né? Porque assim, ok, ela tá incomodada, mas você se incomodaria se fosse na mesma situação? Eu acho que primeiro, Kaique, se pergunta, poxa, como que eu me sentiria? É exagero dela ou eu também ficaria chateada? Se coloca no lugar da pessoa. É a empatia, que a gente fala bastante. Isso, nós estamos falando muito hoje em dia, né? Isso, claro. Então, acho que tem essa questão do casal. Então, agora, claro que tem situações que são exageradas e a gente vai ficar com ciúmes, nós vamos se sentir mal. Então, eu acho que vale a pena você repensar, não é ela, olhar o que você curtiu e ver o que é exagero e o que não é. Gente, uma situação aí que a gente percebe, né, que tem vários ganchos, são várias pessoas, né, o ser humano é um diferente do outro, né, são 2 cabeças diferentes, né, no relacionamento. Verdade. Então você tem que colocar tudo na medida, né, ter equilíbrio, né. A gente já volta aqui conversar porque o assunto está rendendo, né, o pessoal que está aí participando com a gente, muito obrigada. Você pode continuar enviando a sua pergunta, a sua dúvida, tanto para terapeuta de casal quanto para advogado também, né? A gente está aqui comentando sobre esse assunto, onde aumentou o número de divórcios, mas as pessoas não estão deixando de casar. A gente até mostrou agora a Gisele, que casou aí através das redes sociais, através de uma live, onde reuniu todos os amigos e está feliz da vida. Bom, agora eu quero falar para vocês que chegou a época do ano, gente, em que nós começamos a ouvir muito sobre o tal do chikungunya, febre amarela, zika vírus, né? Esses nomes estranhos que, infelizmente, soam bem familiares para a gente, já está por aí. Então, proteja toda a sua família com os lenços umedecidos Filclean e deixe esses mosquitinhos, lá longe de você. Com os lenços umedecidos repelentes de insetos da Filclean, você terá sempre mais proteção. Além de não conterem álcool e não ressecarem a pele, eles protegem por até 4 horas. Isso sem falar na praticidade e fácil aplicação em relação aos repelentes normais. Viu só? Cuide da sua família com carinho e dê um chega pra lá nos mosquitos e pernilongos. Vá agora mesmo ao mercado ou à farmácia mais próxima e compre o seu Filclean repelente. Filclean, sua pele bem cuidada todos os dias. E é muito bacana porque, da mesma forma que tem o pacotinho antisséptico, né? Esse aqui também, você pode levar na sua bolsa, deixar dentro do carro, principalmente quem tem criança, né? É importante ter aqui, um Filclean repelente. Bom, nós vamos para um rápido intervalo. Daqui a pouquinho eu não estou vendo a hora de chegar aqui. Já está pronto. Para experimentar, porque, gente, esse risoto tá um cheiro. Pena que a televisão hoje em dia ainda, né? Ainda não transmite cheiro. Porque, olha, duvido não, viu? Uma hora daqui para frente o negócio pode tudo mudar, né? A gente pode até transmitir o cheiro. Já tem gente trabalhando nisso. Certeza. O ser humano, né? Não para, né? Nós vamos para um rápido intervalo. Eu volto já já. Não saia daí.